voz chegue bem, do começo ao fim, estou um pouquinho alérgica. Queria agradecer à biblioteca pelo convite a participar de mais um colóquio Mindling, né? Na verdade, em 2012 eu participei de um seminário Mindling, né? Que era seminário, quando eles fizeram um encontro sobre o Plantan e Kreisbeck. Então é uma honra estar aqui de volta. Ao amigo Plínio, meus agradecimentos por ter tornado tudo isso possível, não é? Tão bem organizado. Não se preocupem se não estiver muito visível, na verdade eu trouxe algumas imagens, não insisti muito em textos, porque eu não sabia exatamente como era a projeção. Então esse é aquele tipo de muleta que a gente usa, mas não conta sempre com o funcionamento dela. Bem, essa pesquisa, a democracia na França, de François Guizot, do manuscrito ao livro, ela poderia ser compreendida até como um estudo de caso, no qual o objeto principal seria de fato o livro, pensando desde a própria leitura do manuscrito e as perguntas que nós podemos colocar a este manuscrito, tentando resgatar o processo de escrita e também as interferências, ou seja, tudo que atravessa esses momentos da escrita, passando pelas questões editoriais e pela própria economia do livro, ou seja, a assinatura do contrato, as cláusulas desse contrato, enquanto também ela determina o futuro desse livro, e a pretensão é chegar até a recepção, então buscar esses primeiros leitores, os leitores com os quais o Guizot contou, outros leitores que apareceram, o papel da própria imprensa, não é? Nesse processo de recepção e no momento seguinte de difusão. Então, por esse motivo, eu diria que a democracia é também um estudo de caso, não é? Mas também não seria justo com o nosso autor dizer apenas que a democracia se presta apenas ao estudo da economia do livro, ou da economia do manuscrito, a própria edição propriamente dita, porque ele teve uma importância, não é, histórica. Então, o François Guizot, ele é uma criança na época da Revolução, então ele compõe esta segunda geração, não é, que vai refletir sobre a Revolução Francesa, já vivenciando uma nova revolução, que é a Revolução de 1848. Ele teve uma carreira ascendente desde que ele retornou a Paris, quer dizer, na época da Revolução, uma família de origem protestante, do sul da França, tem uma série de problemas, principalmente no período de 1792-1794. O pai dele será guilhotinado sob acusação de traição à causa revolucionária em 1793. A mãe parte para Genebra e lá ele será criado com sua irmã. Então ele retorna a Paris para fazer os seus estudos. Ele completa o estudo da Faculdade de Direito na Sorbonne, frequenta os principais salões conservadores da época, conhece bem a imprensa da época. Então, na primeira restauração, podemos dizer, ele já tem uma carreira política ascendente. Depois do assassinato ao Duque de Berry, quando tem uma radicalização do mundo dos ultrarrealistas na França, a partir dos anos 20, a subida do Carlos X, o Guizot passa para a oposição, aí ele conhece uma primeira fase descendente, não é? Ele se organiza, nessa época ele tem como o grande mestre o filósofo Poirier Collard, então ele se organiza nesse grupo em torno também de um jornal e ele se prepara ali para para o seu retorno justamente na monarquia de Júlio, na monarquia orleanista, a partir de 1830. Então esse é o segundo momento, não é, da carreira ascendente do nosso Guizot.
Eu diria que a fase mais importante da carreira política dele foi justamente quando ele atuou como ministro da Instrução Pública entre 34 e 39. É claro que entre 34 e 39 há algumas paradas, né, na continuidade dele na pasta, mas foi ali que ele, a partir de 34, que ele implementou a política do ensino universal, ou seja, da distribuição da escola primária por toda a França, políticas de arquivo, políticas de publicação do que seria a monumenta francesa, não é? Uma bibliografia francesa, uma coleção dos arquivos dos documentos franceses que existe até os dias de hoje. Hoje teriam 300 volumes. Um movimento de organização e de abertura das bibliotecas municipais, inclusive com a modernização dos acervos. Enfim, ele teve uma presença muito importante, até impactante, poderíamos dizer, na sociedade e na cultura francesa nesse momento. O capítulo A Democracia na França, na verdade, encontra Guizot já num momento, digamos, de impopularidade, não é? Ele sempre teve uma personalidade muito marcante, sempre foi uma figura visada pela imprensa, principalmente pelos caricaturistas, não é? Acho que o Daumier foi um dos maiores carrascos do Guizot. Como vocês podem ver aqui, a figura dele contrasta bastante, não é? Com o retrato oficial do nosso personagem, esse de 1833, há outras, não é? E a história do livro começa justamente quando a carreira do nosso personagem termina. Por quê? Porque, como vocês sabem, 23 de fevereiro de 1848 estoura a Revolução em Paris. Ele era, nesse momento, o ministro do interior, o que equivale mais ou menos a chamar um primeiro-ministro, ou seja, o braço direito do Luiz Felipe, e é claro que o seu gabinete é o mais visado, né? Então ele cai justamente com o rei e todo o ministério. Nessa queda ele foge na mesma noite para Londres, onde ele já tinha atuado como ministro, como diplomata, enfim, ele tinha boas relações. Boas relações políticas na Inglaterra, e o livro foi escrito justamente no exílio. Vocês vão perceber que a fotografia não é muito boa, porque a fotógrafa estava sem óculos e percebeu que ela estava sem foco, fora esse parênteses. E é importantíssimo, esse exemplar é importantíssimo, porque como se trata de uma brochura, geralmente o que a gente encontra são as edições encadernadas, como essa aqui. Então encontrar uma edição, esta aí ela mal tinha sido aberta, na verdade, uma edição intocada e sem encadernação e que manteve, não é, a capa da brochura, isso é algo raríssimo. E eu só encontrei na Biblioteca Polonesa, em Paris. Mas, apesar da qualidade da fotografia não ser grande coisa, eu preciso consertar isso. Vocês podem ver que esse livro ele traz já a data, não é, do aparecimento, janeiro de 1849. Isso funciona até como um subtítulo, como espero mostrar para vocês. Por quê? Porque, como eu disse, esta é a última cartada do Guizot para ele voltar, juntamente com o seu partido, que era o Partido Orleanista, ao poder. Vocês sabem, vocês provavelmente já conhecem a história, mas a Revolução de 1848 ela ganha uma dimensão europeia, né? Nós chamamos de Primavera dos Povos. E em Paris, ela tem uma fase de fato revolucionária, podemos dizer assim, que vai de fevereiro a maio, e entre maio e junho, um período de radicalização. No final de junho, nós conhecemos as batalhas do operariado, nós estamos no governo provisório, quem comanda é o Cavaignac. O Cavaignac, nos últimos dias de junho, ele, para acabar de vez com a Revolução, ele derrama sangue por toda Paris, e é a partir do final de junho até a campanha eleitoral e a eleição em 10 de dezembro do Luiz Napoleão Bonaparte, nós temos uma fase já de retrocesso, não é, da Revolução. Tivemos uma
fase já de reação conservadora. E a República, então, que tem como seu primeiro presidente o Luiz Napoleão Bonaparte, que se inicia em 10 de novembro, ela espera as eleições parlamentares para março de 49, então 10 de dezembro de 48, ela espera as eleições para março de 1849, e é para essas eleições que os orleanistas estão se preparando, né? E é aí que entra esse livro. Guizot escreve esse livro no finalzinho do ano, ele espera lançar em dezembro ou em janeiro, porque ele faz desse livro também uma plataforma política, mais ou menos esse o contexto da publicação. O que eu preparei para vocês, bom, no último ponto, o que eu preparei para vocês antes de iniciar a leitura é justamente um capítulo, não é, da história desse livro, pensando que o Leopoldo já conhece até o capítulo mais antigo. Quando eu comecei toda essa história, eu estava interessada na recepção dos livros sobre a Revolução Francesa, justamente os livros escritos por autores dessa segunda geração, né, que passou a pensar a França após a Revolução, ou seja, Lamartine, Thiers, o próprio Guizot, de alguma forma um pouquinho anterior a Madame de Staël, enfim, todos esses primeiros intérpretes da Revolução, menos os da primeira geração e mais esses da segunda. E o que me interessava eram as edições traduzidas, porque, como eu sempre estudei os franceses no Brasil, nós sabemos que a nossa elite letrada sempre leu na língua original, mas eu queria conhecer essas edições traduzidas para o português, ler esses textos e compreender os processos de tradução, os comentários, aquela perspectiva da traição, traição, ver as notas e assim por diante. O primeiro que eu encontrei na época foi A Democracia na França, que foi traduzida e publicada no Brasil em junho de 1849. Isso já me chamou a atenção, a proximidade, não é? E ao pesquisar, a primeira referência que eu encontrei, na verdade, foi uma carta do Álvaro de Azevedo, que pedia para a mãe mandar do Rio de Janeiro esse livro. Então isso também me chamou muita atenção na época. Isso há muitos anos. E ao estudar a recepção desse livro no Brasil, o que aconteceu é que eu descobri que ele foi primeiro publicado sob a forma de folhetim no Correio Mercantil. E eu não conhecia no Brasil ainda um trabalho sobre folhetins políticos, né? Nós conhecemos mais os estudos sobre os folhetins literários, as belas letras. Então, foi a partir daí, aí vem a fortuna, não? O historiador tem que ter um pouquinho de sorte, mexendo nas coisas sobre o Guizot, eu acabei tendo contato com o arquivo na França e com a ajuda da Vivian, que está aqui, que ficou minha procuradora nos momentos que eu voltava para São Paulo, porque é um arquivo muito difícil, não é? De se consultar, é ainda um arquivo patrimonial, precisei conhecer a família, pedir permissão, enfim. Esse manuscrito do Guizot tinha desaparecido do arquivo, então eu tentei durante todo o tempo que eu estive lá pela primeira vez. Acho que eu voltei em fevereiro, em maio a Flívia encontrou, a gente dependia da mudança do funcionário, essas histórias todas. E como eu disse, é preciso ter uma certa fortuna também, é preciso ter uma certa sorte. Então, de posse dessa nova documentação, eu voltei. Então, aquilo que era um trabalho sobre a recepção se tornou também um estudo sobre a vida desse livro, né? Daí a ideia do manuscrito ao leitor. E é nessa fase que eu estou, que eu acabei de concluir aí esses dias. Então, como o Guizot fazia, talvez eu esteja fazendo de vocês os meus primeiros ouvintes, leitores, fazendo aqui o meu teste. E a minha proposta mesmo, até por uma questão de disciplina, espero que não seja enfadonho demais, é ler a parte do dia, não é? Então, justamente a democracia na França, a primeira parte, escrever a democracia,
Uma segunda parte diz respeito à própria construção do livro e alguns aspectos sobre a recepção. Para cada uma delas eu fiz um recorte comandado pela documentação que eu escolhi para apresentar para vocês e propor aí uma leitura desse documento. Vocês me ouvem ali atrás? Então, ótimo. Então vamos lá. Escrever a democracia. Um volume em 8º, encadernado em papel cartão carmim, apresenta em caracteres dourados a seguinte inscrição: Monsieur Guizot de la démocratie en France. Na folha de rosto, a rubrica, entre parênteses 1848, anotada de próprio punho pelo autor, sugere que não estava de todo excluída a possibilidade de um lançamento logo após a conclusão do texto, ainda no mês de dezembro. Porém, uma etiqueta de arquivo adverte o leitor sobre o conteúdo e a circunstância da publicação. Guizot pretende denunciar o ídolo Democracia, manuscrito autógrafo do autor de La Démocratie en France, publicado em janeiro de 1849. Lê-se em seguida a transcrição de uma passagem do texto, extraída do 2º capítulo, parágrafo 1º do original autógrafo. O caos se esconde hoje sob uma palavra: democracia. Tal é o império da palavra democracia que nenhum governo, nenhum partido ousa viver, e não crê poder viver, sem escrever esta palavra sobre sua bandeira. É esta palavra de todas as esperanças, de todas as ambições sociais da humanidade, puras ou impuras. Fim de 1848. No final de 107 folhas, mais sumário, somos convidados a percorrer os caminhos de criação de La Démocratie. Durante o percurso, o autor nos permite entrever as pausas, as hesitações e uma pontuação cuidadosamente marcada, como quem espera fazer da pena sua voz e do escrito um discurso. O que não nos surpreende, considerando se tratar do original autógrafo de um jurista que atraíra multidões nas conferências ministradas na Sorbonne na época da Restauração, quando se tornara catedrático dos cursos de História da Civilização da Europa e História da Civilização Francesa. Ao manuscrito autógrafo, que doravante consideraremos como original do autor, somam-se alguns escritos de última hora, apresentados em 8 folhas de papel fino e ligeiramente mais estreito, com uma escrita cerrada, porém inteligível, o que é bem compreensível, supondo-se que esse material se destinava ao editor. Uma outra folha foi inserida no início do texto, antecipando o primeiro capítulo, dir-se-ia à guisa de apresentação, pois não existe propriamente nem uma apresentação nem um prefácio. Algumas edições estrangeiras adotarão esses parágrafos introdutórios como uma pré-textual ou um paratexto. Uma prova tipográfica do livro acompanha o maço de folhas manuscritas. Ela conforma, por sua natureza peculiar, um segundo conjunto documental incerto no mesmo caderno, dispondo lado a lado o original manuscrito, com as emendas ao texto e as inserções feitas no início e no final do maço de folhas, e a prova tipográfica, nota-se que esta última continha praticamente todas as alterações efetuadas pelo autor. De fato, o manuscrito autógrafo conforma o texto definitivo entregue à editora. Uma nota de Guizot escrita sobre a capa da prova tipográfica reforça esta constatação, pronto para a impressão após uma correção atenta. Isto salva algumas pequenas revisões que ele ainda fez, não é? Na prova tipográfica. Plínio vai dizer que ele conhecia bem todas as marcas de revisão. Há uma em especial nesse verso do olho que é bem interessante. Quando o editor coloca esta brochura, na verdade ele substitui por este escrito, como ficou na primeira edição. Uma sugestão que eu tenho para essa mudança é que
a brochura já se tornara praticamente um gênero nessa época, muito mais do que o próprio formato, não é? Nós estamos numa fase da literatura panfletária, da alta difusão desta literatura panfletária, e eu tenho razões para achar que brochura era um termo já que tinha se tornado um gênero, e de alguma forma ela ganhava um estatuto menor, ela adquiriu um estatuto menor, justamente porque algumas passagens em jornais, né, sobretudo numa novela, cujo título me escapa agora, mas a novela dizia exatamente isso: as suas palavras me ferem mais do que as brochuras orleanistas que circulam por aí. É um momento que o personagem foi estreado na novela popular, né? Foi extremamente magoado, mas ele não escreve que os livros, que os panfletos, que as palavras, mas que as brochuras orleanistas, não é? E às vezes a gente vê nos jornais, até nos jornais liberais como La Presse, menções às brochuras realistas, mas já no sentido pejorativo também. Então, imagino que o Guizot, isso ele faz várias vezes nas correções, ele quer evitar um pouco esse tom panfletário, embora seja ainda um escrito de circunstância, então ele propõe esta revisão, como nós vemos nesse slide. Para compreendermos melhor o conteúdo do livro, passemos uma vista sobre o sumário, tal como ele se apresenta antes e depois da revisão. Talvez a imagem fique um pouquinho complicada, mas eu tenho um documento no qual o Guizot explica a maior parte das revisões que ele fez. A pausa que eu gostaria de fazer aqui é que, quando nós encontramos esse tipo de manuscrito, primeiro vem uma febre na hora você estar no arquivo e uma emoção enorme. Quando você abre a porta do arquivo e sai, vem um terror muito grande. A primeira pergunta que eu fiz, e eu não parei de fazer, andando no metrô e encontrando com os meus amigos depois, o que se faz com o manuscrito? Porque, na verdade, isso eu fui descobrindo depois. Bom, a primeira coisa você responde: o manuscrito a gente lê, o manuscrito ele permite o cotejo com a primeira edição e com as outras, ou até com a prova tipográfica, que era o meu caso ali. O manuscrito a gente edita, não é, editor? O manuscrito, de acordo com uma tradição da crítica genética, ele nos permite conhecer toda a parte genética, todo o processo de escrita, não é? Mas esse processo de escrita, às vezes, ele tem muito mais sentido para as belas letras do que para uma escrita panfletária, um arrazoado político, que era esse caso. Ele, às vezes, nos permite conhecer as múltiplas etapas da escrita, mas eu já sabia, em algum momento, que se tratava da última versão, pela forma como ele é limpo, muito bem organizado, que já era um material preparado para o editor. Ele também me dava pistas sobre a própria consciência histórica que o Guizot tinha dele mesmo, ou seja, é um manuscrito, por isso que eu faço questão de descrever as condições em que ele me foi apresentado, não é? Porque ele já vem com etiqueta, ele já vem com comentário, bem datado, ele já é uma peça de arquivo. Imagina um momento em que o Guizot termina e edita esse livro, não é? O Guizot é um historiador, ele tem um arquivo enorme, não é? Então ele já faz parte, toda a construção dele já está bem organizada para que os historiadores o consultem. E logo depois eu descobri que isto é um fenômeno do autor do século XIX, quer dizer, é a partir do século XIX que os autores passam a pensar os seus rascunhos como um documento, não é? Como algo a ser preservado, que vai deixar as pistas ali sobre o processo de construção. Mas isso para mim essas respostas elas tinham muito sentido para o crítico literário, o historiador literário, não o historiador político, embora conforme eu mudasse o tom da pergunta ou a direção da resposta, eu aprendesse muito sobre os manuscritos. Por incrível que pareça, a
principal pista que eu encontrei foi esta que eu segui, veio da linguística, que é uma disciplina com a qual eu não tinha não tenho ainda muito diálogo, né, por falta de conhecimento mesmo. Mas, na minha busca, me deparei com um artigo da Júlia Kristeva, que chama The Text Closed, o texto fechado, em que ela dizia o seguinte, que justamente o texto, ele permite essas múltiplas, ela diz, esses múltiplos intertextos, né? O processo da escrita, ele é atravessado tanto por questões da linguagem, mas, e aquilo me interessava mais, por esses intertextos, não é? Esses intertextos eu interpretei naquele momento em que eu escrevi, em que eu lia e pensava no manuscrito como essas múltiplas vozes. Ou seja, a do próprio autor que se autocensura e que se torna seu próprio crítico, a dos seus amigos correligionários que acompanham o processo de escrita, porque leem os manuscritos e acompanham isso por carta, mas também aquilo que chamamos, na falta de um termo mais adequado, de contexto histórico, ou seja, é um escrito de circunstância, é feito no calor do momento político, então que permite, não é? Ele é muito impermeável, não é? Nesse sentido, nesses outros intertextos. Na própria autocitação do Guizot, então, há momentos no manuscrito em que reconhecemos o Guizot retomando outros escritos seus quer sobre a censura, sobre a política inglesa, quer dizer, é possível fazer esta recuperação. E isso é interessante porque numa carta de um editor dos anos de 1860, o editor vai justamente criticar o Guizot dizendo, bom, mas todos os livros do Guizot são autocitações, ele vai repetindo passagens longas dos seus livros em outros livros. Eu achei isso curioso, porque democracia é um pouco isso também. Então, a leitura que eu fiz foi mais nesse sentido, além de tentar compreender na estrutura do manuscrito, comparar essa estrutura com a prova tipográfica e depois a prova tipográfica com a primeira edição, foi também buscar esses intertextos, né, esses vários tempos e momentos da escrita que a documentação ela sugeria, né, ela realmente testemunhava para mim. Então, uma explicação que veio logo do próprio Guizot e que ilustrava bem esse quadro que eu tinha feito, vem sob a forma de uma carta que ele redige a Mrs. Austin, que era a sua tradutora dessa mesma obra para o inglês, e todo o trabalho é feito simultaneamente, né? Enquanto ele escreve, ele já envia uma cópia para Sarah Austin traduzir. E esta carta é escrita de Kempton Park, num domingo, em 31 de dezembro de 1848. E ela diz o seguinte: My dear Mrs. Austin, envio-lhe as provas que acabo de ler. Estou surpreso de não encontrar nelas as principais mudanças que eu lhe transmiti, entre outras, a reunião dos 3 primeiros capítulos em um só. Essas mudanças são indispensáveis. Eu as fiz por minha própria conta sobre as provas, ou as indiquei quando não me senti em condições de as realizar. Queira, por favor, completar o meu trabalho. Retoquei o parágrafo que você havia inserido logo no primeiro capítulo, logo no início do primeiro capítulo. Não o considero necessário. É melhor entrar no assunto mais bruscamente e falar os nomes próprios. Recebi seu pequeno bilhete sobre a frase que a inquieta com respeito aos salários. Não me apego a nenhuma frase e lamento seus escrúpulos. Elimine, então, as palavras que lhe pareçam chocantes, se possível for, para fechar o parágrafo. Ou, pelo menos, coloque uma nota que se adeque à sua opinião. Devo confessar francamente que, no fundo, eu não compreendo o seu escrúpulo. Gostaria que pudéssemos discutir sobre esse assunto. De todo modo, temos necessidade de reler juntos as novas provas que nos serão enviadas, a mim e a você. Há um monte de observações e seria excessivo discuti-las por carta, e, no entanto, elas não são sem importância. Retorno a Brompton depois de amanhã, terça. Terei logo em seguida alguns compromissos.
mas a partir de sexta-feira que vem, 5 de janeiro, às 4 horas, estarei à sua disposição. Poderia vir a Londres, ou, se prefere, quer que eu vá a Cambridge? É necessário concluir o trabalho com urgência. Meus amigos se apressam para que se realize em Paris a publicação entre 6 e 10 de janeiro. É preciso que se a faça no mesmo dia em Londres e que a divulgação tenha lugar no mesmo dia nas duas cidades. Pelo menos foi o que me disseram no que toca às suas leis editoriais. Temos necessidade, você, eu e Mr. Murray, isto é, John Murray, o editor londrino, de nos concentrar neste aspecto e de não perder um só dia. Mil desculpas por lhe colocar desta forma a espada nos rins. Eu preciso contar com sua bondade, com sua amizade, com seu talento de tradutora. O que eu gostaria de fato é que pudéssemos ter em janeiro, você, eu e Mr. Murray, uma última conversa já com a brochura completamente impressa e corrigida. Uma vez mais, mil desculpas, mil amizades tão afetuosas quanto sinceras. Assinado Guizot. Em pós-scriptum, queira, ao reenviar a Mr. Murray as provas revistas e completadas por você, pedir-lhe que me mande o mais rápido possível as novidades. Na missiva, a publicação do livro em francês e a sua versão para o inglês constituem um objeto comum do diálogo estabelecido entre Guizot e Mrs. Austen, embora tenhamos acesso a apenas um ponto de vista. Logo no início, o autor protesta o possível descuido de sua interlocutora com relação às revisões que ele anotara na prova que lhe fora encaminhada. A reunião dos 3 primeiros capítulos em um só se apresenta, nesses termos, como uma dessas mudanças indispensáveis que ele mesmo, movido pela surpresa ou talvez pela impaciência, se adiantara a fazer. Vale adiantar que a alteração na estrutura dos capítulos, a qual resultou na reunião dos 3 primeiros com algumas revisões e omissões, havia sido preparada no original francês e encaminhada ao editor parisiense alguns dias antes. Outras questões tocam diretamente o conteúdo do livro. Vejamos. Logo após a leitura do primeiro parágrafo, Mrs. Austen acrescenta algumas considerações, ao que tudo indica, buscando relativizar a menção direta a figuras que pautaram a política francesa desde a Revolução de 1789. Não se pode negar, de fato, o tom profundamente triste, diríamos até pessimista, que Guizot imprime a escrita logo no início da brochura. No entanto, o que compreendemos como tristeza ou pessimismo aparece justificado pelo autor como uma retórica bem refletida, sob o argumento de que é melhor entrar num assunto mais bruscamente e falar os nomes próprios. De fato, se considerarmos que Guizot faz de seu libelo uma plataforma para o retorno do partido orleanista à arena política, só podemos compreender os nomes evocados no início do livro como o recurso de um escritor que busca despertar no leitor o gosto amargo de memórias vividas ou registradas na história. A Revolução Francesa era sem dúvida um fantasma que o sufocava e o atemorizava desde a primeira infância. Infelizmente, não podemos conhecer as ponderações da tradutora, pois suas cartas não foram encontradas e a versão inglesa reproduz fielmente o texto francês. Cumpre, inclusive, assinalar que a edição de Londres não exibe o nome da tradutora, como só ia ocorrer em algumas edições estrangeiras. Tampouco Guizot parece ter se preocupado em minimizar o impacto negativo que a passagem provocara em sua fiel leitura, pois tanto o original quanto a prova tipográfica em francês não apresentam nenhuma marca de revisão neste parágrafo. Desse modo, só podemos apresentar uma única versão do texto, tal qual ela foi publicada na primeira edição francesa e em suas sucessivas traduções. Mirabeau, Barnave, Napoleão, Lafayette, mortos em seus leitos ou no cadafalso, em suas pátrias ou no exílio, em dias muito distantes e bem diferentes, morreram todos com o mesmo sentimento, um sentimento profundamente triste. Eles viram suas esperanças malogradas, suas obras destruídas. Eles duvidaram do sucesso de suas causas e de seus futuros.
Depois vocês vão ver que o Victor Hugo ele dá bem a resposta para o Guizot. Mais adiante, Guizot volta a retorquir com energia outra possível contrariedade da tradutora, agora sobre a frase que a inquieta com respeito aos salários. Não há indicações seguras quanto ao trecho que gerou o evidente aborrecimento de nosso autor. Também nesse ponto, a edição inglesa traz rigorosamente a mesma versão do francês. Porém, entre as colocações possíveis, uma especial poderia bem enrubescer uma leitura tomada por certos escrúpulos, mesmo que essa divergência se fundasse mais no estilo do que na essência das colocações. Sobre a natureza da desigualdade social fundada no trabalho, argumenta Guizot, fazendo uso de fórmulas pouco originais, porém expostas com notável clareza. Diz nosso autor: nas outras profissões, em que o trabalho é sobretudo material e manual, também nesses casos há situações diversas e desiguais. Alguns, pela inteligência e boa conduta, consolidam um capital e entram na vida do conforto e do progresso. Os outros, ou limitados ou preguiçosos, ou desregrados, mantêm-se na condição estreita e precária das existências fundadas unicamente sobre o salário. A passagem denuncia o patipim de nosso autor e, vale dizer, de toda a sua coterie. Na realidade, a depreciação do trabalhador assalariado vem na esteira da discriminação e consequente impedimento da participação política das mulheres e dos intelectuais despossuídos, tal como ela se expressa em Sieyès e Benjamin Constant, estendendo-se até o fim do século XIX, quando a expansão do sufrágio conduzirá Le Bon, entre outros publicistas, a retomar a ideia clássica da multidão criança, incapaz de discernir o bom do mal no destino de uma nação. De modo geral, as outras emendas guardam uma relação direta com o estilo ou com a ordem dos argumentos, mas elas também podem dialogar com a conjuntura política parisiense. Esse é o último exemplo. Vemos no original manuscrito, capítulo 1, folha 1, parágrafo 2. O rei Luís Felipe reinou por mais de 17 anos. Eu tive a honra de ser por mais de 11 anos seu ministro. O general Cavaignac governa hoje a República. Se amanhã Deus nos chamar até ele, deixaremos esta terra tranquilos, sob a fortuna e a ordem constitucional de nossa pátria, na margem do original autógrafo, ou bem, em caso de um acontecimento, o general Cavaignac governava ontem a República. Na primeira versão, Guizot não conhece ainda o resultado eleitoral, mas ele escreve uma nota preventiva à margem do texto, propondo uma mudança de tempo verbal, de governa hoje para governava ontem. A fórmula governava ontem será reiterada na transcrição do capítulo. Porém, mais adiante, ele retocará essa mesma passagem, agora com a seguinte diretiva. Na página 1, capítulo 1, no lugar do segundo parágrafo que começa por o rei Luís Felipe e termina por do que nós fizemos, deve-se colocar o parágrafo seguinte. O rei Luís Felipe reinou por mais de 17 anos, eu tive a honra de ser por mais de 11 anos seu ministro. Se amanhã Deus nos chamar até ele, deixaremos esta terra tranquilos sob a fortuna e a ordem constitucional de nossa pátria. Segue a Revolução Francesa como um manuscrito. Na versão final, prevalece a omissão do republicano Cavaignac, tanto quanto a do período em que ele encabeçou o governo provisório. Tal comportamento sugere não se tratar simplesmente de uma alteração formal, da mesma forma que ele evita menções diretas aos eventos que marcaram a vaga revolucionária de fevereiro a junho de 48, ele não parece tão indiferente ao resultado eleitoral como deixar entrever nos parágrafos introdutórios ao livro. Menos evidente, embora compreensível, é seu particular em relação a Bonaparte, a crer no comentário endereçado a Piscatorry em carta de 10 de dezembro, ou seja, exatamente no dia da eleição. Assim escreve Guizot. Meu primeiro impulso era de dizer, como vós, um candidato para nós.
Eu prefiro estar com um amigo vencido do que com um inimigo vencedor. Hoje eu não digo nada, mas eu acredito em Luís Napoleão. Parece-me impossível que duas imprudências semelhantes àquela do Papa na França e das pensões aos assassinos não derrubem o general Cavaignac, que também disputava o pleito. Eu o reprovo pelos dois erros. Eu pensei demais em meu partido, assim como em meus adversários. Eu contei demais com a eficácia da boa política e não pude prever com justeza quanto amar seria amar. Para Guizot, o general Cavaignac era a própria encarnação da República. Na figura de seu pai, tal como ela se manifestara vitoriosa em 1789, na sua própria figura e na de seu irmão mais velho, quando eles empunharam a bandeira republicana nas jornadas de julho de 1830. Em 48, todavia, Guizot se cala e se torna apenas um espectador diante dos fatos. Em Paris, sabemos que Cavaignac será aclamado pela burguesia liberal como um Washington francês, ao consolidar sua fama de herói republicano por ter salvo a República da revolta operária de junho e do perigo vermelho. Enquanto isso, Luís Napoleão Bonaparte representava, segundo as palavras do Guizot, um passo fora da República. Aliás, na mesma época em que o Cavaignac ele era chamado, né, de Washington francês, o Guizot ele faz uma biografia, um estudo biográfico sobre um apanhado das obras do George Washington. No meu entender, tentando dizer, olha, ele é tudo menos um Washington francês. Há outras intervenções cujo sentido só poderia ser explicitado, como temos visto, com um exame mais detido sobre as condições de produção do próprio livro. Mas é preciso pensar que a construção do texto não se tornaria completa sem o recurso da edição. Passemos, portanto, ao segundo ponto, a construção do livro. Esse tópico será abordado a partir da leitura de um único documento, o contrato editorial assinado entre Masson e Guizot. Então, tem toda a abertura, Victor Masson, não tem uma fotografia porque era proibido, não é? Então, eu tive que copiar a lápis, por isso não temos um contrato. Mas ele reza o seguinte: entre os abaixo assinados, de uma parte, senhor Guizot, membro do Institut de France, no momento residente em 21 Perron-Crescent, em Brompton, perto de Londres, e de outra, Victor Masson, livreiro domiciliado em Paris, Place de l'École de Medicina, número 1. Foi dito e consentido que segue: o senhor Guizot vende e abandona a Victor Masson, que o aceita, o usufruto pelo período de 8 anos consecutivos, com início em 1º de janeiro de 1849, de um escrito político, do qual é autor, que se intitula De la démocratie en France, janvier 1849. A obra resultará em uma brochura em oitavo, de 130 a 150 páginas aproximadamente. Registra-se a soma de 4.000 francos, que Victor Masson se compromete a pagar para o Sr. Guizot, ou a quem for de direito, mediante a entrega do manuscrito. Ademais, ele remeterá ao Sr. Guizot 100 exemplares da brochura. Durante toda a duração do usufruto, Victor Masson disporá da obra que é objeto da presente sessão como de coisa que lhe pertence em plena e inteira propriedade. Ele explorará a venda da maneira que ele julgar a mais conforme aos seus interesses. Todavia, o Sr. Guizot conserva... Todavia, o Sr. Guizot conserva a escolha de publicar em Londres sua obra em língua inglesa, com essa reserva, da parte de Victor Masson, que a edição inglesa não apareça um único dia antes da publicação em língua francesa. E essa será uma norma para Guizot. Todos os contratos assinados desde então, eles reservam a edição inglesa para o Guizot. O Sr. Guizot reserva igualmente o direito de reproduzir seu escrito De la démocratie en France,
na edição que ele poderia publicar, tanto em suas obras literárias e políticas, quanto de suas obras políticas apenas, em um conjunto de suas obras, com a única reserva de que esta reprodução não poderá ser feita antes de 1851. Estipula-se como bem entendido que durante os 8 anos de usufruto, o senhor Masson, o senhor Guizot não poderá publicar separadamente em suas obras literárias e políticas ou em suas obras políticas nenhuma edição do escrito que é objeto da presente venda. Feita uma duplicata para Victor Masson em Paris em 10 de dezembro de 1848 e para o senhor Guizot em 20 de dezembro do mesmo ano, aprovada a assinatura abaixo da outra parte, Victor Masson, aprovada a assinatura abaixo da outra parte, Guizot. As negociações com o novo editor se deram em Paris, sob a mediação de Charles Lenormand e do secretário Auguste Génie. Nesse entretempo, Masson atravessa a Mancha para consolidar a escritura. Bom, sobre essas negociações, escreverá Victor Masson. Minha consciência diz que eu havia feito ofertas convenientes, mas como se trata de ser ou não ser editor do Sr. Guizot, eu não posso hesitar. Ainda bem a dimensão da importância do autor ainda nesse momento. Victor Masson conquistou os direitos sobre 3 títulos importantes: a reedição de História da Revolução na Inglaterra, havendo nesse caso a proposta de um novo capítulo introdutório e a publicação de novos volumes, e a História da Civilização. A primeira publicação seria, no entanto, a de um inédito, ou seja, de La Démocratie en France, janeiro de 1849, como temos assinalado, um escrito de circunstância. No que toca à economia do livro, deve-se salientar que a cessão completa de um original do autor ao editor, mediante o pagamento por um prazo de exploração da obra, nesse caso 8 anos, era a prática corrente até os anos de 1850 a 60. Mesmo Victor Hugo firmará acordos em condições semelhantes. Em 1862, ele vendera por 300 mil francos a propriedade de seu Les Misérables, garantindo ao editor Lacroix o usufruto pelo período de 8 anos. No caso de Guizot, o contrato se firma mediante o pagamento de uma soma de 4 mil francos e o recebimento de 100 exemplares hors commerce. O documento não se ocupa da tiragem, pois o cessionário, ou seja, o editor, poderá imprimir as tiragens que lhe parecerem necessárias ao tempo que lhe for de direito. Para uma melhor compreensão da dinâmica dos números nos negócios editoriais do período, retomemos o caso a Victor Hugo. Buscando honrar o contrato firmado com o autor, o editor Lacroix imprimiu Les Misérables em 10 volumes, vendidos a 6 francos, o que totalizava 60 francos para o romance inteiro. Desse modo, ao vender 10 mil exemplares completos, o editor esperava obter a soma de 600 mil francos e um lucro de 200 mil, ou seja, o equivalente a 1/3 da cifra total. Façamos os mesmos cálculos para a democracia. Trata-se, como reza a escritura, de uma brochura em 8avo de 130 a 150 páginas aproximadamente. Ora, diferente das brochuras ou dos panfletos políticos de seu tempo, estamos diante de um exemplar impresso em formato nobre, em 8avo, e pode-se mesmo dizer em papel de qualidade ou tipografia. Ótima tipografia está aqui. Anunciado a 3 francos, o equivalente hoje a 15 euros, no catálogo de Victor Masson, não é difícil contrastá-lo com os livros que circulavam de forma ordinária nesse mercado de manifestos políticos, vendidos a 1 franco ou no máximo 1,5 francos. Noutros termos, o público estimado por autor e editor pertence a setores cultivados e endinheirados, burgueses e aristocratas.
O preço elevado da brochura não apenas sugere o horizonte de expectativa do editor quanto público, mas também sua estimativa de lucro. Para rentabilizar o investimento inicial de 4.000 francos, ele espera obter da negociação um mínimo de 12.000 francos. Ou seja, se ele vender 4.000 exemplares, ele empatará o adiantamento, então 4.000 exemplares. Mas parece evidente que a perspectiva é um tanto mais otimista, considerando a conjuntura, a projeção de Guizot no mercado editorial e a oferta quase segura de traduções. Portanto, se os termos atendiam às necessidades do autor, eles correspondiam plenamente às ambições financeiras do editor, o que nos dá a medida do quanto era possível bancar esses projetos do Guizot. E aqui eu acho que cabe um parêntese. Às vezes falamos em 4.000, isso parece muito, é para o nosso horizonte, né? Mas se considerarmos a imprensa da época, nós vamos perceber que, por exemplo, o maior jornal em 46, ele já tem uma tiragem média que chega a quase 33.000 exemplares. E os assinantes da província já atingem ali a soma de 21.500. Os dois principais jornais conservadores, de alguma forma, do Guizot são o Constitucional, que tem uma tiragem de 24.771, e o Jornal de Debat, 9.305. Então, considerando que assinantes de jornais também compõem esse público dessas brochuras, né, 4.000 era realmente uma estimativa por baixo, né, da tiragem prevista pelo Victor Masson. Depois eu conto para vocês quanto eles tiraram. Nesse momento, bom, isso aqui eu já falei agora. Em Paris, a garantia de exclusividade sobre os escritos de François Guizot será celebrada, aliás, na publicação do catálogo das obras de fundo de Victor Masson, encartado no final da brochura de Democracia. Além disso, uma nota editorial inserta na quarta capa da brochura e no catálogo lança luz sobre os títulos vindouros e as condições de produção do autor. É o que está aqui. O Sr. Guizot prossegue assiduamente no seu retiro em Brompton, sua história da Revolução da Inglaterra. Ele escreve nesse momento a história da República e de Cromwell, a que fornecerá 2 volumes em 8º, e para a qual ele fez as mais completas pesquisas e recolheu os mais curiosos documentos. O momento da publicação dessa obra não pode ser ainda indicado com precisão, mas ele não estaria muito distante. Na espera, o livreiro Victor Masson, que será também seu editor, vai publicar uma nova edição da história do reinado de Carlos I, por Guizot, em 2 volumes que formam a primeira parte de sua história da Revolução da Inglaterra. E aí no próximo parágrafo ele mostra todo o plano de publicação, e no último parágrafo, que me interessa mais aqui nesse momento, o texto diz: o Sr. Guizot está prestes a concluir esta introdução que não deixará de incitar na França e na Inglaterra o mais vivo interesse. Diante de uma revolução que recomeça, o que poderia haver de maior e de mais instrutivo do que uma revolução que soube chegar ao fim? 3 de janeiro de 1849. Essa nota editorial se reveste de um sentido mais profundo diante da constatação de que ela fora redigida pelo próprio Guizot. É o que podemos aprender de uma leitura difícil, quase cifrada, do verso da primeira folha do manuscrito autógrafo encaminhado para a editora, no qual se lê, no recto, os parágrafos introdutórios inseridos de última hora, em cujas linhas o autor justifica as circunstâncias de redação de Democracia. E no verso, em sentido perpendicular à escrita formal, à escrita frontal, é possível decifrar com muita dificuldade as primeiras 15 linhas do registro acima recolhido sob a forma de um epitexto que se converteu igualmente em
texto, pois foi estampado na quarta capa da brochura. No mais, é preciso atentar para as palavras que fecham essa nota editorial, cujo sentido está longe de pretender qualquer neutralidade meramente descritiva. Ao afirmar, diante de uma revolução que recomeça, que poderia haver de maior, de mais instrutivo do que uma revolução que soube chegar ao fim, o autor defende claramente a experiência parlamentar inglesa. Sabemos que, para Guizot, o solo histórico francês tornava inaplicável o modelo de república democrática igualmente inaplicável o modelo de república democrática estadunidense, donde o caráter provocativo do título Democracia na França, de inspiração tocqueviliana. Estavam definidos, enfim, os principais elementos de construção do livro. Contudo, a síntese de um texto bem arquitetado e uma edição bem refletida não bastava para conquistar o leitor. Era necessário mais, muito mais, e Guizot tinha experiência bastante para compreender que, para atingir o leitor direto nos flancos, era preciso muita energia e o compromisso de uma imprensa engajada. E eu passo para a última parte, que é bem mais rápida para a conclusão, a recepção, algumas notas. Para concluir essa exposição que se estende em demasia, interessa observar que a recepção foi analisada a partir de dois registros, ou dois tipos de registros. A correspondência passiva, conservada no arquivo de Guizot, e os artigos veiculados pela imprensa. Como afirmamos agora há pouco, no espaço entre a escrita e a edição, nosso autor tornou público o manuscrito entre amigos e partidários. O apelo à leitura prévia, ou seja, aquela que antecede o gesto último e derradeiro de um imprimato, tem certamente relação direta com as condições sociais e políticas de produção do livro. Vimos que a interlocutora mais próxima de Guizot, durante o processo de redação de Democracia, foi a tradutora Sarah Austin, e que a reação do autor diante das críticas de sua estimada leitora estava longe de ser tranquila. Outros leitores nos permitem reconstituir seu círculo de relações. Por exemplo, o secretário Alphonse Geny foi de longe o mais entusiasmado. Ele escreve: o primeiro ato de sua liberdade, que o recoloca em cena nobremente, dignamente, grandemente, a recepção é o seu retorno de seu partido, retorno do debate. Bertrand, outro fiel escudeiro, diretor do jornal de debate, é mais contido nas palavras. Ele apenas se mostra muito contente, muito tocado, aprova e admira o gesto. Mas não nos enganemos, ele será seu principal aliado em Paris, fazendo-se porta-voz da brochura em várias edições do jornal. Dou de Freitas que ele, no seu turno, considera o texto sublime. Viter, em carta de 14 de dezembro, lembremos que o contrato foi assinado no dia 20, manifesta opinião certeira no que toca o significado político do livro. São boas e elevadas verdades, admiravelmente ditas. Você será um agitador para algumas bravas pessoas que têm a vontade de acreditar que tudo acabou e que nós vamos aproveitar os dias de ouro de alegria, porque um bom golpe de vento acaba de varrer nossa mais grossa explosão revolucionária. O secretário Alphonse Geny foi de longe. Ao mencionar as bravas pessoas que têm vontade de acreditar que do primeiro a bondade da liberdade acabou, ele certamente se referia ao acordo dos leanistas pelo apoio a Bonaparte. Em certo sentido, a sua vitória foi compreendida como a vitória do da Repoitiers, em cujo grupo que zombava como uma espécie. Porém, ele adverte que era muito cedo para celebrar. Alguns de seus leitores não demonstraram o mesmo entusiasmo, embora ele irá se confrontar abertamente nosso autor.
fazendo-se porta-voz Victor da Debré Lucha se em cala. várias ações do Seu jornal. filho Albert se declara satisfeito. por seu Monet critica. considera O príncipe Luiz Napoleão Bonaparte faz saber, por meio de Madame de Mirbel, que ele desaprova o livro e aconselha o silêncio. manifesta opinião certeira no que toca o significado Independente do político. juízo desses primeiros leitores, São nosso boas e autor adequadas seguiu verdades, incontinente seu projeto. Fim da admiravelmente impressão, ditas. os exemplares não Você será demoraram a uma chegar figura nas para mãos de procurar correligionários pessoas e figuras de que proa no campo acreditar literário no político campo francês. que nós vamos Os aproveitar círculos se ampliaram, certamente, com o concurso dos 100 exemplares ao comércio garantidos no contrato de edição. Entre os destinados. Ao mencionar as bravas pessoas que têm vontade de acreditar, que têm a bondade de acreditar que tudo acabou, ele certamente se referia ao acórdão dos orleanistas pelo apoio a Bonaparte. Em certo sentido, a sua vitória foi compreendida como a vitória do clube da Rue Poitiers, em cujo grupo Guizot imitava como um espectro. Porém, ele adverte que era muito cedo para celebrar. Alguns de seus leitores não demonstraram o mesmo entusiasmo, embora evitassem confrontar abertamente nosso autor. Victor Debré se cala, seu filho Albert se declara satisfeito. Monet critica, o príncipe Luiz Napoleão Bonaparte faz saber, por meio de Madame de Mirbel, que ele desaprova o livro e aconselha o silêncio. Independente do juízo desses primeiros leitores, nosso autor seguiu incontinente seu projeto. Fim da impressão, os exemplares não demoraram a chegar nas mãos de correligionários e figuras de proa do campo literário e político francês. O círculo se ampliava, certamente, com o concurso dos 100 exemplares hors commerce garantidos no contrato de edição. Entre os destinatários, duas surpresas, Victor Hugo e Proudhon. O eminente socialista francês, citado e criticado nominalmente em Democracia, limitou-se a simplesmente anunciar o aparecimento da brochura em seu jornal, e isso com notável atraso em relação à imprensa parisiense. Já Victor Hugo envia ao autor uma carta muito cordial de cumprimentos, que diz o seguinte: Paris, 10 de janeiro de 1849. Você possui um grande espírito, monsieur e caro confrade. Em seu livro, você demonstra pertencer a essa natureza superior que atravessa de forma serena as tempestades. A cada instante que eu leio, solto um grito. Como é verdade! Eu apenas lanço um olhar menos triste para o futuro. Estou firmemente decidido a lutar pelo valor de meu país e a dizer sempre a todos aqueles que falseiam o que eu considero justo e verdadeiro. A providência lhe reserva ainda um futuro grande e certo. Nosso país precisa de sua pluma e de suas palavras. Viu? Consegui. A Vivian viu a caligrafia do Victor Hugo, é uma taquigrafia. Essa carta me causou mal por muito tempo. O olhar menos triste para o futuro assinala, com a elegância que apenas os grandes espíritos sabem exprimir, uma discordância pontual, porém fundamental sobre o significado da participação do povo nas revoluções. Contrário à tese guizotiana de que a República Democrática e Social se apresenta como uma face perversa, idólatra, na verdade, eu acabei tendo tempo, o Guizot não critica a democracia, isso já era um mal necessário. O que ele chama, a crítica dele é contra aquilo que ele chama de uma idolatria democrática. Se vocês pensarem que ele era um protestante, a idolatria democrática é um mal maior, não é? E a idolatria democrática para ele é justamente a democracia social. A face perversa, idólatra da democracia e do sufrágio universal, nosso romancista afirma sua crença no valor do país e na sua disposição para a luta pelo que é justo e verdadeiro. Ocorre que a justiça e a verdade de um esbarram na justiça e na verdade do outro, o que fica patente no comentário que o escritor Victor Hugo fará no rodapé da folha de rascunho da mesma missiva.
Assim escreve: eu não podia nem devia ofender um homem caído. Afinal, acredito sempre no futuro do trabalho. Todavia, falta uma coisa ao Sr. Guizot, que é acreditar no povo. Não crer no povo é ser ateu em política. Vox populi, vox Dei. Finalmente, apresento um quadro dos jornais. Finalmente, apresento um quadro dos jornais que divulgaram o livro. Ele parece expressar, mais do que 1000 palavras, a importância dessa simbiose entre o mundo dos livros, o da política e o das redações dos jornais. Então, não foram poucas as folhas que divulgaram, não é? Na verdade, a pesquisa se concentrou logo no dia seguinte da publicação oficial do livro, e nos meses seguintes, né, buscando pesquisar até que medida os últimos jornais reiteraram, retomaram resenhas, comentários e assim por diante. Como vocês podem perceber, comparando com aquele quadro anterior, que a grande imprensa participou aí desse processo de divulgação. A leitura de todas as resenhas, mas ficaria longo demais. Eu me limitei apenas a tentar mapear as tendências políticas, o que não era muito difícil, porque como escreve um autor que estudou o período, o Maurice Agouillon, uma redação de jornal nessa época valia muito como uma sede partidária, né? Então eles eram muito claros ali, no partido ideológico deles e nos partidos aos quais ele estava ligado. E se vocês ainda se perguntarem, né, se o editor acertou a mão ao fazer os cálculos que definiram as condições do contrato, como eu disse anteriormente, eu lhes digo: foram lançados 20.000 exemplares nos primeiros dias do lançamento, mas bom, nos primeiros dias do lançamento saíram 20.000 exemplares. Ao final de 15 dias, foi anunciada a venda de 65.000 exemplares, e quanto às traduções, elas foram feitas várias edições nesse mesmo período em Bruxelas, considerando que essas de Bruxelas, Leipzig, são contrafações dessas famosas edições piratas. Outras edições, então, Alemanha, várias edições, Áustria, Espanha, Inglaterra. A Inglaterra, até meio do ano, estava na 3ª edição já. Itália, Polônia, o caso da Polônia é bem interessante. Portugal, 2, até o meio do ano também. 2 na Suécia, sendo uma em sueco e outra em francês. E ainda aquela que saiu aqui, foi anunciada nos jornais no mês de junho, a brasileira, que são 2 versões, uma a original e a outra com uma etiqueta do livreiro colada, uma da Biblioteca da França e outra da Biblioteca Brasileira. Desculpem aí os atropelos, mas é isso. Obrigada.